寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem entre Macau e Brunei. Brunei ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados a Brunei. Beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem como vocês estão vendo, hoje eu vou falar sobre a Guerra Anglo-Bruneiana. Pois é, um nome um tanto quanto complicado, mas não só isso, né? Vou fazer um vídeo dela geral, mas não se preocupem, pois depois eu vou fazer batalhas por batalhas em ordem cronológica, beleza? E não se preocupem também que eu vou explicar o prelúdio dessa batalha, dessa guerra, aliás, beleza? Enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Em junho de 1774, o sultão Omar Ali Sifudin I, ele fez um acordo aí com os britânicos. Ele prometeu ceder a ilha Labuang, né, Labuan, que essa ilha aí que vocês estão vendo aí no mapa. Em troca dos britânicos serem essas ilhas, eles protegiam aí Brunei dos piratas. E esse acordo foi feito? Não. Por quê? Porque os britânicos ficaram com a ilha, mas não os protegeram dos piratas. E isso acabou jogando Brunei em uma guerra de 21 anos contra o Sultanato de Sulu. E também adiantando um pouco, né, sim, pretendo fazer um vídeo sobre essa guerra. Durante os anos aí de 1800, os europeus começaram a se expandir aí pela Ásia. Então a Inglaterra começou a ver que eles precisavam de um porto, principalmente aí no noroeste da ilha de Bornéu, né, para poder acabar negociando com os outros países e, quem sabe, por que não, dominar outros países. Mas em 1843 tinha um cara chamado James Brooke, que, apesar de tudo, ele era um aventureiro, ele era uma pessoa rica, mas ele não era um soldado ou coisas do gênero em relação à rainha da Inglaterra. Mas, de todos os modos, né, ele estava aí combatendo os piratas. Então, né, ele estava combatendo e tal. E isso estava até que surtindo efeito, só que eles não tinham nenhum acordo. Ele não tinha um acordo com Brunei, não tinha um acordo com a Inglaterra, e a Inglaterra e Brunei também não tinham um acordo com ele. Até que no dia 4 de junho de 1843, ele e um almirante chamado Almirante Keppel, né, um almirante britânico, decidem fazer uma expedição para atacar Iban Dayak, que era uma regiãozinha aí na costa aí de Brunei / Sarawak. E eles atacam, eles vão indo, só que eles vão subindo até um lugar chamado Casa Dana Bayang. E o que era esse local? Era um local extremamente fortificado e estratégico. Não só fortificado pelas pessoas, mas sim também fortificado pela própria geografia. Está em um ponto alto, rochoso, protegido, mas né, e os caras conseguiram defender e fizeram os britânicos recuarem. Mas no dia 11 de junho ainda de 1843, o James Brooke ele acaba retornando àquele lugar e acaba incendiando tudo, fazendo aí com que eles acabassem subindo para Karangan Pinago. E beleza, eles vão aí até que no dia 14 eles atacam Mali Libu. E acaba rolando aí uma treta das boas, e os nativos de Brunei acabam perdendo. E com isso eles são convidados até o navio de Brooke, né, justamente para que eles pudessem assinar um acordo de paz, um acordo aí de redenção, e reconhecendo que as terras deles pertenciam ao Brooke. Só que uma das cláusulas desse acordo de paz era que
basicamente retirar a cabeça do inimigo era algo criminoso e que não poderia ser mais tolerado nem como se fosse um troféu. Então eles não aceitaram e não assinaram nenhum acordo. Já no dia 19 de agosto de 1844, um outro líder tribal chamado Rentab, ele acaba vendo os navios, né, britânicos ali na costa, mas ele vê que tem vários barcos saindo, né, vários barquinhos aí com soldados saindo para desembarcar aí na costa de Brunei. Então ele pega aí as jangadas, né, que basicamente dependia do vento, então eles poderiam ter mais liberdade, diferente dos barcos a remo, e com isso eles vão lá, né, com os zarabatanas, arco e flecha, mosquetes e até mesmo lanças, e vão lá e acabam solando aí os britânicos, impedindo um desembarque. Lógico, os britânicos reagem, mas eles acabam saindo de novo na desvantagem. E já no dia 26 de agosto, ainda de 1844, o almirante Keppel ele acaba sendo sequestrado e levado como refém, pois eles sabiam que ia ter peso na negociação. Mas em outubro ainda do mesmo ano, o almirante ele é resgatado e as coisas começam a pender ali para o lado dos britânicos, né? Porque os navios britânicos eles passam a ficar ancorados ali. Então o Brooke convida o sultão Pengiran Youssef para negociar com ele. E o que o Brooke acaba pedindo, ele pede a ilha Labuan. Mas o porquê que ele pede a ilha? Ele pede a ilha ali, né, por interesses próprios. E aí tem um pequeno porém. E isso acabou gerando uma grande desconfiança até mesmo do próprio governo britânico. Mas o porquê gerou uma desconfiança do governo britânico, sendo que o James Brooke é um cidadão britânico? Isso se deve pelo fato de que, apesar do James Brooke ser um cidadão britânico, dentro da ilha de Bornéu, dentro de Sarawak, ele foi coroado como um Rajá branco, ou seja, lá ele tem um título de Raj. Já o pessoal de Brunei e os nativos não veem ele como um Raj, alguns veem ele como um Rajá, mas Brunei em si não vê ele como um Rajá, Brunei em si vê ele como um soldado britânico. Já o governo britânico, né, vê ele como um Rajá, e daí o governo britânico começa a questionar se ele realmente está servindo aos interesses britânicos, né, se ele está realmente servindo aos interesses da coroa. E isso acaba gerando uma disputa e ninguém chega em nenhum acordo. Já em agosto de 1845, dessa vez o almirante Keppel, que é chamado aí para resgatar dois marinheiros que acabaram sendo sequestrados ali pelos nativos de Brunei, mas esse resgate fica inconclusivo. Eles acabam até meio que, entre aspas, conseguindo salvar os dois marinheiros, só que esses dois marinheiros acabaram morrendo no meio do caminho através de envenenamento ou coisas do gênero. E também era para ocorrer uma outra rodada de negociação entre o James Brooke e o sultão Youssef, mas o sultão Youssef não comparece às negociações. E o negócio começa a ficar feio porque em 1846 o sultão Pengiran Youssef ele acaba descobrindo que o seu irmão estava conspirando contra ele e estava a favor de James Brooke. E o que ele faz exatamente? Ele manda pagar o irmão dele, a família do irmão dele, isso inclui os filhos e filhas, os conselheiros do irmão dele. E isso se deve pelo fato, né, de que ele sabia que se tivesse um golpe de Estado, ele ia ser destronado, iria ser executado e o irmão dele ia ficar no poder, atendendo aos interesses aí do James Brooke. E o James Brooke acaba sabendo disso e ele fica extremamente furioso ao saber que um irmão acabou executando o outro, mas convenhamos, né? Ele só ficou furioso na realidade porque os interesses deles aí foi descoberto e, né, foi interrompido.
Então o James Brooke monta uma expedição punitiva, mas é uma expedição punitiva com sangue no olho e uma expedição através do mar e da terra, onde o James Brooke não tem dó e bombardeia sem dó a Brunei, Sarawak, tudo que der para bombardear ele estava bombardeando, canhonando, né? E também ele mandou os soldados dele entrar ali sem dó e sem piedade e carta branca para fazer o que bem entender. E isso acabou resultando em uma outra rodada de negociação que aconteceu no dia 6 de junho de 1846, mas adivinha, foi uma outra rodada de negociação que não deu em nada. E já no dia 8 de julho, ainda de 1846, conforme a expedição do Brooke vai adentrando a selva, a coisa começa a ficar feia de novo para os britânicos, né? Porque os nativos da ilha e tal, as tribos, eles fazem diversas emboscadas, zarabatana, flecha, mosquete, tudo com veneno, e os que estavam aí gravemente feridos ficaram ali pelo caminho mesmo, e os que tomaram flechas e foram atingindo aí com zarabatana, eles acharam que estavam tranquilos por ter ferimentos leves, mas eles estavam todos envenenados, tirando aí os que tomaram tiro de mosquete. Esses aí agonizaram até serem empacotados, e isso acabou enfurecendo o Brooke novamente, que acabou retornando até aquele mesmo lugar, até aquele mesmo ponto, e incendiou tudo, devastou tudo, enfim, causou ali o verdadeiro caos que assustou o sultão, a ponto dele ter abandonado o palácio e ter ficado escondido aí no meio da selva aí por bastante tempo. Isso vai até o dia 25 de maio de 1847, quando o sultão acaba se rendendo e assinando o Tratado de Amizade e Comércio entre Brunei e a Grã-Bretanha, ou Inglaterra, chamem como quiser, e também cedendo a ilha de Labuan para o James Brooke. E apesar de tudo, só foi desvantagem para Brunei, porque eles começaram a perder comércio com o exterior e eventualmente aí começaram a perder terras, né? Justamente porque eles começaram a ficar fracos, sem dinheiro, sem moral. Mas apesar de tudo isso, apesar da vitória política britânica, Brunei teve uma vitória militar, né, devastando os soldados britânicos e também, né, causando um efeito horrível no psicológico deles. Mas, querendo ou não, né, quem saiu na vantagem foi James Brooke e a coroa britânica. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Não se esqueça de ver os vídeos tanto do card quanto da descrição. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Quem puder me seguir nas minhas outras redes sociais também, eu agradeço. Beleza? E depois eu vou fazer uma playlist sobre isso, narrando batalhas por batalhas. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!